Bom, hoje nós vamos falar sobre passando pelas águas. E quando eu estava preparando essa palavra, o que vinha no meu coração era o Mar Vermelho. Mar Vermelho. O que a gente lembra do Mar Vermelho? Lá na nossa célula é bem interativo, né? A gente fala, o pessoal responde, porque nós estamos entre irmãos aqui, para a gente ficar conversando. Mas é muito difícil conversar com 100, 200 pessoas. O Mar Vermelho, quem não leu essa parte na Bíblia, já deve ter ouvido falar dos 10 mandamentos, do filme 10 mandamentos. Parece que estava tendo uma série também, os 10 mandamentos. Então, a gente já ouviu falar do Mar Vermelho, certo? E o Mar Vermelho foi um marco na vida de um povo. Um povo que estava escravo e, através do Mar Vermelho, se tornou livre. E nós vamos falar, e depois Deus acabou trazendo outras passagens de águas também, que nós vamos falar aqui, mas começou pelo Mar Vermelho. E é onde começa a história de uma nação inteira, que até hoje, quem não leu a Bíblia e lê lá Israel, é o mesmo Israel que está lá no Oriente Médio. Muitos povos já desapareceram. Amoreus, saduceus, jebuseus, caldeus. Mas quando a gente lê Israel, é o mesmo povo que está lá. Amém? E começa uma nação nessa situação que nós vamos começar a falar agora. Então, relembrando, tem Abraão, os patriarcas, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos. E um dos filhos, que era José, ele era muito querido por Jacó e despertou a inveja dos irmãos mais velhos, ao ponto desses irmãos, por inveja, ciúmes, venderem o próprio irmão como escravo para um povo que estava passando no deserto. E esse rapaz foi levado para o Egito e lá ele foi vendido como escravo. E lá ele se ressaltou, né, dos outros. E ele foi colocado para tomar conta dos bens de um homem muito rico. Só que nós falamos na Bíblia de homens e mulheres como nós, que vivem num mundo não diferente do nosso, onde tem invejas, onde tem intrigas, competição, sedução. E a mulher de Potifar, que era o patrão dele, se interessou por José, porque José, ele era muito formoso, muito inteligente, e ela quis seduzi-lo. E nenhum homem daqui está livre disso. Só que o que fez a diferença na vida de José foi que ele era um homem temente a Deus. E ele fugiu daquela mulher. Só que, para ela não se sentir humilhada, porque ela foi rejeitada por um empregado, ela quis prejudicá-lo. E na nossa vida também não é diferente. Quando nós não nos submetemos a alguns subornos, às vezes o patrão quer prejudicar, dependente de alguma situação. E por causa disso, essa mulher distorceu as coisas, porque na hora que ele fugiu, ela pegou a capa dele e falou para o marido: olha, ele tentou abusar de mim. E o marido ficou muito indignado, falou assim: poxa, eu te coloquei sobre todas as coisas e você faz isso comigo? Eu confiei em tudo que é meu. E foi preso José. Só que na prisão passou um tempão e depois tem aquela história do sonho, porque Deus era com José, tudo que ele
fazia prosperava porque ele era um homem temente a Deus. Independente do que ele estava passando, das circunstâncias boas ou más, ele era um homem temente a Deus. E tudo que ele fazia ia bem. Ao ponto dele adquirir a confiança do carcereiro e ele ficar com a chave do cárcere e tomar conta dos outros presos. E por causa do dom que Deus deu para ele, de revelação dos sonhos, de interpretação de sonhos, teve aquela questão dele interpretar sonhos de alguns presos que estavam lá com ele e se cumpriram. E um desses presos servia diante do faraó. E teve um sonho que... O faraó teve um sonho certa vez que intrigou muito ele, que também, se alguém não leu, é muito conhecido a questão das vacas gordas e as vacas magras. E o faraó estava muito intrigado com esse sonho. E o servo dele lembrou, olha, tem um homem lá no presídio que ele sabe interpretar sonhos, ele interpretou o meu e do meu colega e que se cumpriram. Mandaram chamar José no devido tempo, e José se preparou, se apresentou diante de Faraó, e eu creio que naquela hora o Espírito Santo constrangeu o coração de Faraó, de que aquela interpretação que José tinha dado realmente era aquilo, que teriam 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita escassez. E aquilo, acho que José ele foi tão convincente do que ele estava fazendo, que o próprio Faraó entendeu que era na mão daquele homem que ele devia confiar todo o reino, para que ele preparasse para esses tempos de vacas gordas e vacas magras. Bom, então José se preparou, e aí quando teve o tempo de vacas magras, a família dele estava passando fome, foi até o Egito pegar comida, só que eles tinham roupas diferentes. Ele era um homem poderoso, então ele se vestia como um dos egípcios, já tinha passado muitos anos. Os próprios irmãos não o reconheceram. E, no fim, Deus fez uma forma de reconciliação entre os irmãos. José não tinha mágoa no seu coração, porque tinha entendido que tudo aquilo fazia um plano de Deus, dele ir na frente, para que, através da vida dele, salvasse o mundo daquela época, e também da sua própria família. E então acabou a história feliz, aquele faraó morreu, e o povo, a descendência de Jacó, estava lá no Egito, e Deus foi muito benigno com aquele povo, e fez com que eles se multiplicassem, fossem férteis as mulheres, e o povo cresceu muito, 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 ao ponto de que passaram 400 anos, e o pessoal estava muito preocupado, porque eles estavam em tão grande número, que eu falei assim, se esse povo se rebelar, toma o Egito das nossas mãos. Então, ficaram com medo que aquela história de Moisés, que eles acharam por bem matar os homens que nascessem, porque se continuassem nascendo muitos homens, esses homens poderiam se levantar e tomar a nação. E então, por uma estratégia dada por uma mãe que ama muito o filho, não que as mães não amem os filhos, mas gente, agora falhou. Joquebede fez uma estratégia para proteger seu filho Moisés, e ele, Deus é tão lindo que ele prepara as coisas. Enfim, só que esse é o contexto que o povo estava vivendo. Já tinham passado 400 anos, ninguém nem lembrava quem foi José, tudo que tinha acontecido, e o povo estava sendo muito judiado. Era muitos açoites, era um povo que era humilhado, abusado, porque tinha que trabalhar muito, tudo aquilo lá que a gente vê,
conhece pelos livros de história, agora pela internet, as pirâmides, aquelas grandes construções, tem a mão do povo hebreu. Era um povo muito judiado. E na angústia deles, imagina 400 anos a gente trabalhar como escravo sem nenhuma perspectiva de que aquilo mudasse. Porque o Egito era um povo muito forte, tinha um exército muito forte. Os cavalos egípcios, as carruagens egípcias, o exército egípcio era muito temido naquela época. Então, era um povo que não vislumbrava como sair daquela situação. Mas o clamor deles chegou ao coração de Deus. Eu não sei, você pode estar clamando no teu coração, achando que Deus não está ouvindo, mas Deus está ouvindo. Deus sempre ouve o nosso clamor. E chegou um tempo que ele falou assim: eu não vou deixar mais o meu povo ser oprimido desse jeito. E foi quando ele levantou Moisés. E é interessante, né? Porque imagina, do nada, levantar um homem e falar que vai libertar o povo, né? E eu fico muito feliz quando eu preparo uma palavra que às vezes eu falei assim, como é que será que foi, né? A travessia do Mar Vermelho, tudo aquilo. E se eu fosse ficar projetando aqui, ia demorar muito, mas é muito interessante. A gente sabe das 10 pragas, e eu estava olhando ontem, tem lá explicações científicas das 10 pragas. E quem fala é um renomado professor de Cambridge, uma das faculdades mais famosas, acho que ela tem 800 anos de história, uma faculdade inglesa. E ele fala da sequência de todas as pragas explicadas, que nenhuma praga está ali por acaso. Se você muda a ordem das pragas, já quebra o ciclo. Então, eu creio que algo aconteceu naquelas águas, que elas se tornaram vermelhas, ao ponto deles falarem que tinha virado sangue. Os peixes morreram, e por causa disso, às vezes as rãs não tinham como se alimentar, elas acabaram saindo do rio para procurar comida fora, foi quando invadiram os palácios, aí elas morreram, com isso vieram moscas, porque aquilo ficou cheirando ruim, e é uma praga sucessiva a outra. Então, é muito interessante. Depois vocês, quem tiver curiosidade, veja. Eu estava vendo isso ontem à noite. E depois, a questão do Mar Vermelho. Depois das 10 pragas, o faraó já não aguentava mais aquilo, acabou liberando o povo para ir adorar a Deus no deserto. Só que ele se arrependeu, porque ele estava deixando toda a mão de obra dele livre. E o Egito dependia deles. E aí eles mandaram um forte exército, todo o exército, inclusive a carruagem de Faraó, foi para tentar trazê-los de volta. E é interessante que o lugar que eles viram, os estudiosos viram, que é exatamente onde passou o povo, é um estreito, tem muitas montanhas de um lado e de outro, e eles passaram como se fosse por um cânion até chegar numa grande praia. Então, não tinha outro caminho para pegar o povo de Israel. Tinha que ser exatamente por aquele caminho, porque não dava para subir nas montanhas, porque elas eram muito altas, e circundar e pegar o povo pela frente. Então, só tinha aquele caminho. Então, também isso é uma estratégia de Deus para a proteção do povo. Só que aí eles chegaram na praia. Era quase 2 milhões, 2,5 milhões de habitantes, de pessoas que estavam ali. E imagina o desespero de na frente ter água e atrás ter um exército poderoso. Eu penso que eles devem ter ficado muito angustiados. E eles clamaram a Deus. E é super interessante isso. Naquele lugar do mar,
Quem fez a avaliação do terreno do fundo do mar tem uma área mais plana e dos dois lados abismos. Só tinha um lugar plano ali. E nesse vídeo que eu assisti ontem, fala, tem como provar que o mar abriu? E, inclusive, até no Instituto de Oceanografia daqui da Faculdade da USP, ele fez um experimento ali, filmado, porque fala na Bíblia que um vento do Oriente, um vento leste, soprou a noite toda. E como era um lugar mais raso, o vento soprando separa as águas, isso é mostrado no vídeo, no experimento, ao ponto de rapidinho ficar seco. Agora imagina a noite toda soprando aquele vento leste, o chão realmente ficou seco. E se ficar, eles fizeram os cálculos das horas, que foi o tempo suficiente para o povo passar, e quando o vento cessou, as águas se fecharam. E esse professor da USP, ele supõe que as águas separaram a altura de 2 metros, 2,5 metros, e o povo passou. E quando o vento cessou, as águas se fecharam rapidamente. E foi quando o povo do Egito estava passando e eles morreram afogados. E no século, agora, 1980 e pouquinho, 79, se não me engano, um homem, ele quis descobrir onde que foi isso, e ele resolveu mergulhar nessa região. E ele descobriu aros de rodas no fundo do mar, de carruagens. As madeiras foram decompostas e tem muitos desses bichinhos, moluscos, que aderem. Então, algumas dessas estruturas ficaram preservadas exatamente porque calcificaram. Encontraram ossos humanos de um fêmur de um homem da estatura de em torno de 1,70 m, cascos de cavalo. Então, é muito interessante. Eu fico com certo temor de Deus quando eu falo disso, porque eu falo, Deus, nós devemos viver pela fé, não devemos viver baseada em objetos. Eu falei assim, porque eu creio que o nosso Deus é sobrenatural. E nem tudo a gente vai conseguir provar. E por causa disso a gente vai deixar de crer? Não. Mas, como é um tema muito curioso, essa questão, lá tem algumas explicações que vocês vão poder ver. Eu gostaria que vocês crescem sem precisar ver, mas é muito tremendo, porque Deus, ele não tem o que esconder, e está lá. Então, é muito interessante, depois vocês assistam, tá bom? Bom, aí o povo passou, que é a primeira grande água que o povo passou. Ali estava mudando uma história, definitivamente. Quando eles passaram o mar, eles deixaram de ser um povo escravo para ser um povo livre, certo? O mar ali foi um marco na vida deles, aquelas águas. Então, eles eram escravos, é o primeiro estágio do povo de Israel, povo hebreu. Hebreus é povo que vive entre rios, rio Tigre e Eufrates. E aí eles estavam no deserto. Acabou a luta? Não. Era um povo livre, sim, mas não acabaram as lutas, porque era um povo muito indefeso. Sabe aquela história? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Aquele tempo que eles passaram ali no deserto, Deus tinha que transformar a mente deles, passar por uma metanoia. Por quê? Porque durante 400 anos eles foram treinados a ser escravos. Eles tinham uma mente de escravos e não de livres. E eles conviviam com as culturas, com os alimentos, com as coisas do povo do Egito.
E também é bem fácil da gente lembrar do tal do bezerro de ouro. Todos lembram? Deus tinha feito Moisés subir no monte Sinai, aonde ele ia dar as leis para o povo. Só que como ele demorou, teoricamente demorou, quando ele desceu, o povo achou que ele tinha morrido, que ele tinha esquecido, acho que ficou por lá mesmo, Moisés. Então ele falou, vamos fazer um Deus para nós. Pegaram as joias que eles tinham ganho das egípcias e fizeram um bezerro de ouro. Por quê? Porque o povo egípcio precisava de objetos para cultuar. E Deus estava precisando transformar a mente do povo, que não precisava de um objeto para cultuar. Porque Deus é um Deus vivo. E Ele é espírito. E não precisa de um objeto. Então, precisou passar um tempo para que tivesse uma total transformação na mente deles. Ali estava sendo incubado um povo. Foi ali que Deus começou a dar as diretrizes, as instruções, de detalhes, de como eles deviam fazer na nação que eles iam entrar, na terra que Deus tinha prometido para eles. Porque senão eles iam entrar todo desajustado e ia ser uma nação totalmente sem princípios, sem norte. Então Deus estava fazendo com que eles aprendessem o que era certo e o que era errado, para que aquilo tivesse no coração deles e conhecessem a Deus, tivessem experiência com Deus. Por quê? Eles viram as 10 pragas no Egito, a maravilhosa passagem pelo Mar Vermelho, viram 40 anos Deus sustentando um povo no deserto. Era para eles aprenderem a começar a ter intimidade com Deus. E eles saberem quem eles eram. Eles não eram qualquer um. Eles eram o povo do Deus vivo. Então eles precisavam saber quem eles eram. Uma identidade estava sendo cravada neles. Só que aqueles que, depois de terem visto tudo isso e não acreditaram nas promessas de Deus, Deus esperou passar aquela geração de descrentes, entre aspas. E quando vieram os filhos desses que saíram do Egito, era uma nova mentalidade. Então eles já estavam prontos para entrar na terra, porque uma nação ia nascer. E aí nós vamos passar de novo pelas águas. Moisés tinha morrido e passado a autoridade para Josué. E foi Josué que passou qual segunda água? O Rio Jordão. Então, eles já estavam subindo de estágio. Eles eram escravos, passaram a ter uma identidade, deixaram de ter aquela mente de servo para ser filhos e ter autoridade de Deus, para então eles entrarem na terra e tomarem posse da promessa que Deus tinha para eles, certo? As lutas acabaram? Não acabaram. Por quê? Porque aí eles tinham que lutar para tomar posse daquela terra. Só que como eles tinham já intimidade com Deus, eles tinham que buscar as estratégias do Senhor para tomar posse da terra, certo? E a primeira estratégia era uma cidade fortificada chamada Jericó, que Deus deu uma estratégia muito diferente. Fala disso também na internet. E uma vez eles estando lá, eles tomaram posse da terra, as 12 tribos, assim, cada um coube a cada um o seu terreno, a sua área, e eles começaram a plantar. E um dia desses a Ninfa mandou um WhatsApp, que eu também não pus aqui, da produção maravilhosa que tem em Israel, os cachos de uvas tremendos, enormes, fotos da abundância que dá naquele lugar, num deserto. Então, eles já estavam num terceiro estágio, só que muitas vezes a abundância,
o sossego, param as lutas. Muitas vezes a gente também baixa a guarda. E o povo se desviou. Vieram novas gerações e esqueceram de tudo que Deus tinha feito, porque cabe aos pais deixar um legado para os filhos e falar do que Deus fez, contar testemunhos pessoais e do que Deus fez, para que eles também possam falar para a próxima geração e falar para a próxima geração. Mas não foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Tinha uma nação ali, mas eles se desviaram, muitos deles se desviaram. Só que teve um homem, como nós, chamado Elias, que conheceu a palavra de Deus e viu que estava tudo errado. E baseado em cima da palavra de Deus, ele profetizou. Ele falou assim: não vai ter comida. E pararam as chuvas. E os campos deixaram de produzir. E aí veio fome. Veio fome. Por causa da palavra de um homem comum como nós. Mas só que o fundamento dele era a palavra. E ele buscou ao Senhor. E através de Elias, Deus fez grandes milagres. Ele peitou os falsos profetas, desceu fogo do céu, consumiu o sacrifício. Ele até zombava dos falsos deuses. Ele acabou destruindo esses falsos profetas. Ele fez grandes milagres. Só que aí, Elias já estava velho. E ele tinha um discípulo chamado Eliseu. E esse Eliseu, eu creio que ele grudou no Elias assim, aquele homem de Deus, e ele sabia que acho que Elias já estava meio velhinho, que Deus iria tomá-lo para si. E Eliseu, ele não deixava Elias. Ele falava assim: Eliseu, fica aqui que eu vou lá adorar a Deus. Não, aonde você for eu vou. Aí ele ia para outro lugar. Eliseu, fica aqui que eu vou lá adorar a Deus, depois eu volto. Não, onde você for eu vou. E ele foi, ele virou e falou assim, Elias falou assim para ele: se você ver na hora que eu for levado, ele queria a porção dobrada do espírito de Elias. Pouco, né? O cara destruiu um monte de profeta, fazia descer fogo do céu, parava de chover, voltava a chover, e Eliseu só queria o dobro disso. Só. Aí, por fim, Eliseu pagou um preço de aonde você for eu vou. Eu não vou te deixar sem eu receber aquilo que eu quero. Ao ponto de, na hora que Deus levou Elias, a palavra diz que foi numa carruagem de fogo, ele deixou o manto dele cair, só que para ele chegar nesse lugar, Elias com o manto dele, ele chegou no Rio Jordão de novo, e mais uma vez teve uma passagem de água, ao ponto de Elias ser levado para o céu. Foi arrebatado. Eliseu pegou essa capa da autoridade, voltou, pôs a capa no Jordão, Jordão abriu, ele passou tranquilamente. É a terceira passagem da água. E são níveis diferentes, queridos. Elias hoje está com o Senhor, foi tomado por Deus. Tem um crescente aí, de escravo, passou livre, tem uma identidade. Uns se desviaram e o outro foi tomado para Deus. Vamos pensar agora um pouquinho em Jesus. Jesus, quando ele estava lá no Monte da Transfiguração, quem apareceu junto com ele, que Pedro, Tiago e João viram? Moisés, o grande homem que tirou o povo do Egito, e Elias, o grande profeta. Ali, naquelas duas pessoas, resumia toda a Bíblia.
a lei e os profetas. Estava resumida a Bíblia inteira ali. Mas em Jesus se concentrava e se cumpria todas as coisas. Amém? Ali estava alguém que era maior do que Elias e do que Moisés, diante deles. E, só para lembrar, algumas pessoas foram levadas para o céu. A primeira delas é Enoque, lá na descendência de Adão, logo no comecinho da Bíblia, em Gênesis. Primeira vez que fala, Enoque andou com Deus, e ele já não era, porque Deus tinha tomado para si Enoque. Então Enoque foi arrebatado. A segunda pessoa fala da morte de Moisés, mas ninguém encontrou o corpo de Moisés. Por quê? Porque o anjo do Senhor pegou o corpo de Moisés. Primeiro, para que não houvesse idolatria ao corpo, não o santificassem, não idolatrassem um corpo. Mas a gente não pode perder o foco de quem é Deus. Moisés só tinha o poder que ele tinha porque Deus tinha dado. Nós não podemos perder o foco. Então, o corpo de Moisés, Deus tomou. Depois tem Elias, que também foi tomado para Deus. E agora nós vamos para Jesus. Nós vamos tentar pegar esses estágios. Jesus, lembra, o povo era escravo, depois ele passou pelo deserto, depois ele tomou posse da promessa na terra prometida, e depois Elias foi para Deus. Jesus, ele era homem como qualquer um de nós. Amém? E eu estava conversando com uma irmãzinha daqui da igreja, ela tem uma filhinha que ainda não tem 3 anos. E essa menininha Sara fala assim, mamãe, eu amo Jesus. E ela falou assim, a mãe estava naquela fase de tirar a fralda para ensinar a criança a usar o banheiro, o piniquinho, né? E lá estava a Sarinha no piniquinho e a mãe do lado. E ela virou e falou assim, mamãe, Jesus fazia cocô? E ela fala, sim, Sara, porque ele era homem como nós. Aí ela fala, você tem o WhatsApp dele? Uma menina que não tem 3 anos, ela é muito inteligente. Eu não vou falar mais aqui da Sarinha, porque ela tem umas tiradas tremendas. E ela falou assim, se você tivesse, me dá o WhatsApp dele. Porque já que ele era um homem comum, ele deve ter o WhatsApp. Todo homem comum hoje tem o WhatsApp. É uma nova geração. Então Jesus, ele era um homem comum, só que naquela época não tinha o WhatsApp. Durante 30 anos, ele foi um homem comum, trabalhou como um homem comum, se submeteu aos seus pais, se submeteu às leis, às orientações da lei mosaica. Ele estava aqui, entre aspas, como servo, como escravo. Até o dia que ele passou pelas águas, a água do batismo. Que então ele recebe uma nova identidade. Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Passou pelas águas, foi levado para o deserto. No deserto ele foi forjado. Ele foi provado na própria palavra. Ele falava uma coisa, o tentador falava outra, ele falava, mas está escrito isso. O tentador usava a palavra, ele falava, mas na Bíblia está escrito isso. E ele foi provado. Para que então ele fosse forjado, para então ele ir para tomar a terra prometida dele. As promessas que Deus tinha para ele, a Bíblia inteira aponta para a missão de Jesus, os propósitos de Jesus. Só que para ele cumprir um propósito, ele tem que estar preparado para isso. Então, depois desse deserto, qual que é a primeira água que dá início ao ministério de Jesus? A transformação da água em vinho. É outra passagem de água.
E ali na terra prometida de Jesus, que Deus tem uma promessa para cada um de nós. E depois nós vamos falar de nós mesmos aqui. Ali naquela terra prometida, que era a promessa que ele tinha que cumprir. Jesus sabia muito bem o que ele tinha que fazer. Ele falou assim: não convém que a gente fique só aqui em Jerusalém, eu tenho que ir para outras cidades, porque eu preciso falar do que Deus quer que eu fale. Até o ponto dele virar e falar assim: eu preciso voltar para Jerusalém. E os discípulos falam: Senhor, mas se você for, eles vão te matar, eles estão querendo te matar. Mas a Bíblia fala que resolutamente ele queria ir para Jerusalém. Ele tinha que ir para Jerusalém, porque ele sabia exatamente o propósito que ele tinha que cumprir. Era a terra prometida dele. Eram as promessas que ele tinha que cumprir. Era o ministério dele. Porque ele precisava passar por mais uma água, que era a cruz. E aonde aparece a água aqui na cruz? Quando o servo, o soldado, fere o lado de Jesus. Saiu água e sangue. É mais uma passagem de água para um novo estágio. Jesus passou por outra água. Ele morreu. Nós sabemos que 3 dias depois ele ressurgiu. Apareceu para os discípulos durante 40 dias, mais ou menos. Acho que é isso. E depois o que aconteceu? Ele subiu aos céus, na presença dos seus discípulos. Eles ficaram olhando e Jesus subiu e se misturou com as nuvens. Tem alguma semelhança também? Elias subiu aos céus. Jesus subiu aos céus. É muito importante nós, cristãos, nos identificarmos em qual estágio que nós estamos. Quantas águas nós passamos. E eu estava pensando sobre Rosana. Eu era uma menina extremamente tímida. Eu nasci numa família pobre, que não tinha muitos bens, mas muito trabalhadores e honestos investiram no meu estudo porque entendiam que isso era algo que seria bom. E foi, eu creio que foi um investimento na minha vida. Aí sempre fui muito protegida, guardada, não tomava nenhuma decisão. Quem tomava as decisões para mim era principalmente minha mãe. Eu nem sabia quem eu era. Fui estudar em Belo Horizonte. Só que antes de ir, eu já estava buscando a Deus. Assim, não vou ficar falando todo o meu testemunho aqui, mas enfim, já estava tendo algumas experiências pessoais com Deus. E quando eu fui para Belo Horizonte, uma cidade grande, na época não tinha ônibus direto, eram 11 horas de viagem, então nem sempre dava para eu voltar para Ribeirão Preto. Numa cidade muito grande, uma pessoa que não sabia nem se defender. Lá estava eu. E por questões de cuidado de Deus mesmo, conheci um grupo evangélico. Foi meu primeiro contato com o povo evangélico, porque até então eu tinha nascido num lar católico, me reunia na renovação carismática, mas eu tinha sede de Deus, e Deus contempla as nossas sedes. Não sei o tamanho da tua sede, mas é o tamanho do copo que Ele vai te dar. Porque se Ele te der muito, você tomar muita água, a pessoa até passa mal. Mas enfim, lá fui eu, e eu estava lembrando de um fato. Eu falei assim: Deus, né? Eu estava aqui, já vendo alguns milagres de Deus, e eu estava lembrando, eu falei assim, no meu primeiro ou segundo ano de medicina lá, eu tinha que apresentar uma aula de neurofisiologia, não tinha esses apetrechos tecnológicos que a gente tem hoje. Eu tinha que desenhar os neurônios, as sinapses. Eu falei, para eu não ficar desenhando no quadro, que eu ia ter um tempo muito restrito, eu tinha feito tudo em desenho, em folha de papel sulfite,
mas eu coloquei todas juntas e tinha feito uma moldura. E durante a minha explicação, eu ia só tirando as folhas de papel sulfite, mostrando para ganhar tempo. Só que eu me ative tanto a preparar essa aula, e eu não tinha carro, eu tinha que tomar 2 ônibus para ir para a faculdade, e eu tinha que apresentar minha aula. E um dos ônibus atrasou. Quando eu desci para pegar o segundo ônibus, ele tinha ido embora. Eu falei assim, eu não ia ter tempo de apresentar minha aula, eu ia ficar com 0. E naquela hora eu clamei a Deus, eu falei, Deus, tem misericórdia, porque eu gastei tanto tempo para preparar isso. E eu perdi o segundo ônibus, o outro tinha atrasado. Eu só sei que eu clamei a Deus e eu fiz um sinal assim para o ônibus. E eu sou muito grata a Deus por isso, porque no momento de muita angústia minha, Deus ouviu minha oração, e no meio de avenida, eu não sei como, o ônibus parou e eu entrei. E dentro do ônibus, eu estava tão agradecida a Deus. São uns pequenos milagres, grandes milagres, que Deus começa a fazer lá no Egito. A gente começa a contemplar a mão de Deus. Até que depois eu passei pelas águas do batismo. Deus começou a mudar minha identidade. Para eu saber quem eu sou em Deus. E me forjar como filha. E me preparar para então eu assumir aquilo que Ele tinha como promessa para mim, como ministério. Essa aqui foi um tempo X. E essa segunda água foi a unção, quando eu recebi a unção, pela imposição de mãos, para começar um ministério com uma autoridade a nível de espiritual maior. E eu estou agora, quando fui ungida como pastora, e eu estou agora. Deus coloca muito claro o que eu tenho que fazer nesse trabalho de ministério. Só que eu ainda tenho uma outra água aqui. Eu, com 38 anos, eu tive que fazer um cateterismo de urgência, porque eu estava para ter um infarto fulminante. Alguns podem lembrar disso, outros não. A minha avó faleceu com 42 anos, meu outro tio materno também, o outro com 48 anos, todos do coração, e com 38 anos, fazendo parto, correndo, reforma, etc. e tal, muita precordialgia. Fiz os exames, deu algo que eu precisava fazer, em menos de 24 horas, estava a Rosana na mesa do cateterismo. E eu passei por uma experiência, entre aspas, mas eu poderia ter morrido ali. Mas eu sentia muito a presença de Deus ali, eu tinha muita paz. Eu senti, particularmente, eu não tenho visão espiritual, mas eu sentia que tinha 3 anjos ali na sala da cirurgia, enquanto eu estava fazendo cateterismo. Só que isso, para mim, trouxe um aprendizado. Eu até hoje tenho minhas precordialgias, precisaria fazer atividade física que eu ainda não consigo fazer do jeito que deve. Então, eu tenho preparado esse ministério de tal forma que a qualquer momento Deus vai me levar. E que eu preciso deixar muito organizado para que, quando Deus me levar, isso continue. E eu lido com a morte de uma forma muito tranquila, porque eu sei que eu vou para o meu pai. Então, assim, só uma vez que eu tive muito medo no elevador, mas isso, eu falei assim, Deus, porque minhas coisas não estão prontas ainda. Aquilo que o Senhor colocou na minha mão para eu fazer, não está, então não me leve agora. E realmente eu tive medo de morrer. Um dia que a gente estava indo para a célula, nossa célula era numa cobertura, e a gente subia, o elevador estava cheio, meu marido, outros casais, e começou a dar um tranco. O elevador subia, de repente, caía. Subia e não parava nos andares. E a gente, eu falei assim, aí alguém falou assim, não, mas lá embaixo sempre tem uma mola. E eu falei assim, é muito alto, o elevador muito pesado, a inércia está muito relacionada com a massa. Quanto maior, mais peso nesse elevador, mais rápido o impacto vai ser. Ai, Deus. Realmente, naquele dia, eu tive muito medo. Aí eu cheguei na célula, eu falei, gente,
Foi assim, aí o Heitor desceu, conversou lá com o cara lá nós descemos no único andar, porque lá tudo tem código nesse prédio, nunca entrou, e a gente ficou preso no cubículo, ai Deus, aí o Heitor foi lá, avisou o rapaz, enfim, conseguimos subir, tanto é que nós estamos vivos, estamos aqui, só que depois, outras irmãs foram descer e teve o mesmo problema, ao ponto delas ligarem lá de baixo e falar, gente, desçam pelo de serviço. E eu fiquei muito feliz de descer pelo de serviço, porque eu não queria passar por aquela experiência de novo, porque ainda estava assim, digo, bem assim, dentro do meu coração, bem intenso. E aí o dono da casa já chamou, isso já era mais de 10 horas, eles chegaram lá 11 horas, 23 horas, e um cabo do elevador tinha arrebentado. Um dos cabos. Isso significa o quê, queridos? Que a qualquer momento a gente pode ir. E a gente precisa estar preparado. Tá? Mas eu falava, Deus, eu ainda não cumpri aquilo que eu tenho que cumprir, para então passar para esse outro estágio, que é estar com Deus. Mas, fazendo a avaliação da vida da Rosana, eu vi que eu estou nesse estágio. Mas isso é importante para a Rosana saber. Não é importante para vocês saberem. O que é importante para vocês saberem é em que estágio que vocês estão. Como que vocês estão vivendo. Nós está nesse estágio de servo, de escravo, onde estão sendo humilhado, está sendo subjugado, onde está sendo angustiado, oprimido, porque era um povo que vivia oprimido. Vocês já passaram pelas águas do batismo, como Jesus passou, Rosana passou. Vocês já passaram pelo deserto. Como que vocês estão sendo provados pela palavra, nas provas que vocês têm vivido? Se vocês têm vencido as provas com a palavra, como Jesus venceu. Vocês já passaram para um outro estágio, que já é de cumprimento do teu ministério, ao ponto de vocês terem sido forjados aqui como guerreiros, para então exercer com autoridade o ministério de vocês. E o interessante é que antes de Jesus, era um homem por vez. Eu citei aqui Enoque, Moisés, Elias e Jesus, que foram arrebatados, que estão com o Senhor. Só que depois de Jesus, queridos, que somos a nossa geração, vai ter um arrebatamento, que não é de uma pessoa. Porque Jesus, através de Jesus, ele abriu uma porta para que todos nós fôssemos redimidos e fôssemos todos arrebatados. O desejo dele é que ninguém ficasse. Só que vocês entendem que é um crescente de escravos, livres, cumprindo um propósito e estar com Deus, marcado por águas. Então vamos ficar de pé e vamos orar e pedir para que Deus nos ajude a nos identificar em qual estágio nós estamos. Porque haverá um arrebatamento, queridos, para que então nós estejamos continuamente na presença do Senhor. Nós devemos já viver diante do Senhor. Ter comunhão com o Senhor. Porque sem isso, a gente não dá conta. Eu gostaria que... eu não vou chamar o pessoal para vir aqui, mas eu gostaria que aí, onde vocês estão, abaixe a cabeça de vocês. Pai, eis aqui meus irmãos. Senhor, eu sei que o Senhor ama profundamente cada um de nós e que o Senhor tem propósitos e sonhos para cada um de nós. O Senhor não quer que nós vivamos como escravos, como servos.
O Senhor quer que nós tenhamos um nível de relacionamento tão íntimo, ao ponto de nós sermos levados para junto de Ti. Senhor, mas nós temos que cumprir essas etapas. Deus, no nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha liberdade aqui. E constrange os corações, tá? Para que eles reconheçam em que estágio que eles estão. Se eles têm se sentido oprimidos, humilhados, escravos das cobranças desse mundo, no trabalho, pela sociedade, por si mesmo, tem vivido como escravos, ó Deus. Pai, da mesma forma como o Senhor agiu de forma sobrenatural, meu Deus, com o povo no Egito, quebra os grilhões. No começo eles nem acreditavam em Moisés. Às vezes as pessoas acham que não é possível mudar, ou tão descrente. Meu Deus, quebra toda incredulidade, que eles possam reconhecer a Tua boa mão em cada detalhe, Senhor, assim como eu reconheci Tua boa mão parando aquele ônibus aquele dia para eu subir, para que eu pudesse dar aquela minha aulinha. Deus, que nós possamos ter esses olhos atentos, não menosprezar os Teus sinais nas nossas vidas, a Tua graça, Senhor. Que quando a gente passe pelas águas do batismo, Senhor, realmente nós possamos ter uma nova identidade em Ti, como filhos. Porque aqueles que recebem a Ti são como filhos, ó Deus. Já não são servos, mas que nós, Senhor, possamos ser forjados, fortalecidos, Senhor Deus, nesse deserto, nessas lutas que temos no nosso dia a dia, para que a cada uma a gente possa vencer, para que a gente possa ser forjados, para cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus, de tal forma que a gente faça a diferença, porque o Senhor tem planos, o Senhor conta com cada um de nós aqui, Senhor. O Senhor planta sonhos no coração de cada um aqui, meu Deus. Pai, que os sonhos sejam os Teus, ó Pai. Nos prepare no deserto, meu Deus. Mas nós não queremos ficar no deserto, nós queremos ir para as promessas, ó Deus. Para aquilo que o Senhor tem de promessa para cada um de nós. E tomarmos posse disso, Senhor. Sabemos exatamente o que temos que fazer, Pai, para que se cumpra a Tua vontade em nós, ó Deus, no nome de Jesus. Para que quando nós formos levados para junto de Ti, quer pela morte, quer pelo arrebatamento, Senhor, nós possamos estar junto a Ti. Não sermos como o povo que se esqueceu de Ti na terra prometida. E apenas Elias foi arrebatado, Pai. O Senhor nos instrui para que todos passemos por essa experiência. Por isso que nós estejamos preparados, quer de um jeito, quer do outro. Que nós estejamos prontos, ó Deus. Pai, quebra as amarras, minhas mesmo, e de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, que tem impedido de passar de uma etapa para outra, Senhor, de cumprir os Seus propósitos que o Senhor tem para cada um. Dê estratégias, renova as forças, renova o ânimo, reaviva a fé, assopra sobre aquilo que está apagando, para que a chama acenda novamente, ó Deus, no nome de Jesus. Não deixa a chama do Teu Espírito, Senhor, em nós se apagar. É isso que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, para que quando a gente chegar lá no finzinho, a gente possa falar como Paulo, que a gente cumpriu a carreira, nós guardamos a fé. Que cada um cumpra a sua carreira, a carreira proposta, e cumpra, Senhor Deus, com fé. Que a gente não esmoreça no amor, não esmoreça na nossa comunhão contigo, Senhor Deus. Não nos afastemos de Ti com tantos afazeres, com tantas preocupações, com tantos outros alvos, meu Deus. Nos ajude, Pai, até que tudo se cumpra. Isso para honra e para
glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que nos visita aqui hoje pela primeira vez? Levante a mão. Nossa, gente, a gente precisa... Opa, tem uma irmãzinha lá, tem outros ali, sejam bem-vindos. Mas a gente precisa convidar pessoas. Eu não sei, eu vejo que a palavra de Deus, ela é água que nos refrigera, que derrama água sobre a sequidão do nosso deserto, que nos alimenta. Fazia um certo tempo que eu não ministrava aqui, mas homens de Deus e mulheres de Deus têm subido aqui. Se isso tem sido bênção na tua vida, reparta a bênção com quem não está aqui. Tem pessoas lá fora que carecem desse Deus que nós temos experimentado. Convide pessoas, amigos do trabalho, parentes, vizinhos. Uma igreja desse tamanho com 3 convidados. Vamos repartir aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Sejam bem-vindos. Quem está perto desses visitantes, abracem. E eu sei que pode ter pessoas aqui que já vieram mais de uma vez, mas ainda não abriram o seu coração, não entregaram a sua vida para o Senhor. Mesmo quem não esteja visitando, porque pode ser visitantes de outra igreja que já até fizeram isso. Mas então nós vamos orar e nós vamos renovar o nosso compromisso com o Senhor, amém? Então vamos orar juntos? Pai, nós queremos renovar a nossa aliança contigo. Nós continuamente temos renovado os nossos votos nesse altar do nosso matrimônio, dos nossos cônjuges, e nós queremos renovar os nossos votos contigo, Senhor. Nós queremos dizer aqui agora, Pai, que nós vamos orar, querido. Senhor, eu abro o meu coração para que o Senhor entre e faça morada nele. Me perdoe pelas vezes que fiz coisas que não te agradou. Quando menti, quando eu agi com soberba, quando eu agi com egoísmo, quando eu tive orgulho de pedir perdão, Senhor, e tantas outras situações de quando eu quis seduzir alguém, quando eu quis tomar para mim o que não era meu, não devolvi o que eu peguei emprestado, não dei o troco corretamente, não paguei os impostos que eu devia, não te dei o que era devido a Deus. Pai, nos perdoe quando nós odiamos alguém, quando nós, Senhor Deus, julgamos alguém, condenamos alguém, quando nós matamos alguém no nosso coração. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nos lava, meu Deus, disso tudo. Nos limpa. Queremos ser livres dessas amarras. Nos ajude a ser livres em Ti. Nos lava com Teu sangue desses erros, ó Deus, porque queremos trocar as nossas vestes. Não queremos que o pecado seja uma constante na nossa vida. E que, se o Senhor nos ajudar, será raramente um acidente, Senhor, o pecado. Nos ajude, Senhor. Escreva os nossos livros, nosso nome no livro da vida, para que naquele dia que nós nos encontremos contigo, o nosso nome esteja lá. É isso que nós te pedimos, ó Deus.
no nome de Jesus.